dia, pessoal. Hoje vamos conversar sobre a mais nova vedete do processo trabalhista. Eu estou falando da audiência virtual ou audiência por videoconferência, como queira chamar. Nesse momento de pandemia, assim como nas salas de bate-papo, nas salas de conferência, nós aproveitamos esse instrumento nos sites mais variados possíveis para fazermos nossas festas, para nos aproximarmos, nossas festas virtuais, eu estou falando, né? Para nos aproximarmos das pessoas que amamos. Nessa pandemia, com esse distanciamento social, a internet se tornou indispensável. Nós nos utilizamos, né, desse instrumento para fazermos essas aproximações, conversar com quem a gente ama. Outro dia mesmo a gente fez o aniversário da minha netinha por videoconferência, cada um no seu quadrado e todo mundo juntado na tela e interage-se legal. Vocês devem ter experiência com isso. Pois bem, a Justiça do Trabalho não se olvidou nesse aspecto e não nos deixou na mão. Porque pensa bem, o processo trabalhista, ele é necessário, né? Ele parte do princípio de que o trabalhador precisa daquele dinheiro que lhe foi negado a título realmente de alimento. Então, ela é um procedimento célere. A Justiça do Trabalho é uma justiça que realmente funciona nesse país. Se você não sabe, fique sabendo disso, que um processo na Justiça do Trabalho não demora mais do que 24 meses, 30 meses. Isso se tratando de processo, de procedimento, é rápido, é rapidíssimo. Então, a Justiça do Trabalho, o que é que fez? Aproveitou esse gancho. Não só, eu acho que também até a Justiça Penal está fazendo isso. Eu não sei porque a nossa atuação é mais na Justiça Trabalhista. Então, o que é que acontece? A Justiça do Trabalho aproveitou esse gancho das salas virtuais e simplesmente adequou aos procedimentos. O mesmo princípio se aplica às audiências trabalhistas. Como que isso funciona? Veja bem, existem alguns entraves, existem vários posicionamentos, tanto contra quanto a favor das audiências virtuais. Eu particularmente sou a favor, viu? Que registre-se em ata. Eu sou muito a favor. Tenho feito várias audiências na fase de conciliação. É bom deixar claro que as audiências que nós temos feito semana passada, fizemos várias conciliações. Numa pauta extensa, nós conciliamos aproximadamente 90% da pauta. Nós fizemos as conciliações. Mas tem um calcanhar de Aquiles nas audiências virtuais, qual seja? A audiência de instrução. Realmente, se nós formos analisar, os posicionamentos contrários procedem. Mas também, se nós formos analisar os posicionamentos favoráveis, também procedem. E eu me posiciono favoravelmente. O que acontece? Vamos entender como é que isso funciona. No processo trabalhista, nós temos um rito, nós temos um script que o código nos diz como fazer. E nós temos que obedecer. Por expressa disposição legal, está lá na lei como é que essas audiências devem se proceder. Então, nós não podemos escapar dessa praxe, desse rito processual que a nós, operadores do direito, tanto o juiz como o presidente da audiência, quanto nós advogados, temos que observar. Então, assim, nós temos no direito do trabalho alguns tipos de audiência. Então, elas são audiências iniciais, que podem se desdobrar, essas audiências iniciais, elas podem se desdobrar em audiência una, ou a una é onde o juiz já faz tudo de uma vez, né? Ele recebe o processo, chama para um possível acordo, se não houver, ele já passa para a instrução e alguns juízes que são raiz já dão até a sentença. Esses juízes assim merecem nosso respeito. Mas normalmente eles deixam a sentença para uma outra situação, um outro horário, outro momento. Mas basicamente é isso. As audiências iniciais, elas servem para que o juiz receba o processo, conheça as partes, saiba do que está se tratando e a partir dali ele vai se posicionar. Se ele marca, se for matéria de provar, que haja necessidade de provas, de depoimentos, de provas fáticas, de provas orais, então ele vai marcar isso. Isso se chama
conjunto probatório, né? Na Justiça Trabalhista a gente chama de audiência de instrução. Então, às vezes o juiz, quando a matéria é complexa, ele marca essa instrução para um momento posterior. Como eu lhe falei, quando não, ele já passa a fazer isso de uma forma una. E nós temos também as audiências de conciliação. Essa pode se dar a qualquer momento no processo, basta que as partes queiram compor um acordo. Se as partes chegarem a um acordo, qualquer que seja o momento, qualquer fase em que esse processo estiver, essa audiência é cabível. E ela pode se dar de várias maneiras, né? Depende da vara, depende do procedimento do juiz. Tem juiz que adota uma mera petição em conjunta nos autos e ele homologa. Tem juiz que faz questão de ver a parte, de confirmar se a parte autora, o trabalhador, realmente concorda com aqueles termos que estão estabelecidos naquele parâmetro ali. Então, é o procedimento particular de cada juiz, optar como é que isso se dá. Mas aí, o que é que acontece? Vem a bendita, não sei, vem esta pandemia que, de uma certa forma, não trouxe só malefícios, não. Ela trouxe alguns benefícios, né? Vem a pandemia, chega a pandemia desse Covid-19 e nos pega de surpresa, afeta muitas relações, afeta o nosso dia a dia, nos deixa isolados em casa se quisermos preservar a nossa saúde biológica, mental. E aí, o processo vai parar? O processo vai ficar, sabe Deus, quando a mercê dessa pandemia terminar? Porque o comércio já fechou, né? Agora, hoje, 11 de junho, está havendo aqui no Ceará uma abertura gradual, uma abertura onde funcionam 30% apenas do horário, do efetivo. Vamos ver como é que isso se comporta. E a justiça não poderia ficar, se quedar diante de tudo isso. Então, aí o que é que acontece? Implantou-se a audiência por videoconferência. Funciona sim. Principalmente nos casos de audiência inicial, onde não tem que haver nenhuma instrução, como particularmente eu posso até advogar em causa própria. 90% dos nossos processos no escritório são desse tipo. São matérias de direito. São matérias que não têm depoimento pessoal, não tem depoimento testemunhal. As provas que nós requeremos já estão todas arroladas nos autos. O juiz só vai ter o trabalho de olhar, confrontar com as que a reclamada juntar e dar a sentença. Ou seja, é o que a gente fala, mérito de direito. São ações meramente de direito. Para que mover toda a máquina judicial, toda a máquina do trabalho com fechamento de uma série de coisas que demanda, né, fazer uma pauta e todo mundo lá para o fórum, para o juiz olhar para você e dizer: você é fulano de tal? Sim. Aí ele olha, checou. Fulano reclamado, tem acordo? Tem não, um coral, não tem acordo, excelência. Aí, pois eu vou concluir para julgamento. Não dura 30 segundos, você entra calado, a parte autora entra calada e sai muda. Para que fazer esse rito desnecessário presencial? Para quê? Aí eu discuto e advogo em causa própria. Por que não fazer por videoconferência? Matérias de direito, separar quais são as matérias de direito, matérias essas que não são, como eu reforço novamente a falar, não precisa de depoimento testemunhal, não precisa de depoimento pessoal. Separa, meu Deus do céu, esses processos e faz uma audiência por videoconferência. É eficiente, é eficaz e ganha tempo. E todos nós lucramos com isso. Conciliações, do mesmo jeito. Não há o que debater, além dos valores, é claro. Mas veja bem, numa conciliação, o processo... Vou falar novamente do que a gente vive no nosso escritório. O processo já passou por toda uma fase de conhecimento. O juiz já conhece o direito. Nós já ganhamos o direito em primeira fase. O reclamado recorre para a segunda instância. A segunda instância confirma este direito. Tá certo, autor. Reclamado, faça conforme foi decidido na primeira instância. E aí a gente tem um direito já ganho, assegurado. Vamos partir
Para o quê? Para a fase da liquidação. Vamos saber quanto custa esse direito, né? Vamos liquidar, é isso que significa fase de liquidação. Então, o que é isso? Por que nós não podemos fazer isso por videoconferência se a gente já sabe quanto é o direito, a gente já sabe quanto, já tem o direito e já sabe quanto custa? É só a parte reclamada, a parte contrária chegar e dizer, olha, você ganhou 100, eu quero lhe pagar 90, você aceita? Aceite mais, né? Então, a gente está lidando o quê? Com lealdade processual. Ora, eu já tenho um direito ganho, eu já sei que eu vou ganhar, uma questão de pouco tempo. Então, não venha agora a parte contrária me propor 50% daquele direito. Aí é vergonhoso, né? É vergonhoso, é antiético e até antijurídico. Poderia até ser antijurídico. Mas quem tem boca fala o que quer e ele pode propor até o que ele quiser. A gente não aceita. Mas se houver lealdade processual, se houver respeito e dignidade, a parte contrária vem e diz, eu lhe devo 100, pago 90, pago daqui a 10 dias, você aceita? Aceito. Justo, é muito justo, um acordo, todos saem ganhando. Agora, é dessa lealdade processual que está faltando no procedimento das audiências por instrução. Ela pode dar certo sim. Ela pode dar certo sim, porque na audiência de instrução são necessários vários critérios, ou seja, tem que ter o sigilo dos depoimentos. A parte, uma testemunha que ainda não depôs, não pode ouvir o depoimento, o testemunho da que está prestando anteriormente ao seu. Depois que eu, por exemplo, sou testemunha, já prestei meu depoimento, eu não posso sair, eu tenho que ficar ainda no recinto da audiência enquanto termina de ouvir todos os outros demais depoimentos. Para quê? Para que não haja uma prova viciada, para que o próximo depoente não venha ouvir aquilo que eu já depois e seguir no mesmo raciocínio. Então, o juiz tem como presenciar, o juiz tem como presidir isso e controlar isso realmente de uma forma presencial. E na forma por videoconferência, na forma virtual, realmente é complicado. Aí é que entra a lealdade processual dos advogados, daqueles que vão conduzir, que não cabe na audiência virtual apenas a presidência por parte do juiz. Não. Cabe à minha advogada da parte de uma das partes, cabe ao advogado da parte contrária ter lealdade processual, ter respeito processual, não fazer com que aquilo gere uma posterior nulidade. Sabe, quando eu falo de lealdade, é falar mesmo de zelar pelo processo legal correto, não atabalhoar. Sabe? Só porque você é advogado da parte reclamada, você não precisa ficar atabalhoando o processo, você não precisa ficar entravando ele. Não, tenha lealdade processual. Eu tenho certeza que quando houver respeito e lealdade processual de ambas as partes, dos operadores do direito, vai ser possível sim implantarmos a audiência por videoconferência, a audiência virtual nos procedimentos de conciliação, não, que eu já falei, nos procedimentos instrutórios, nas audiências de instrução. Esse, pelo menos, é o meu posicionamento. E eu creio que a gente vai chegar lá, porque, olhe, a internet na justiça como um todo, e bem mais falar na justiça do trabalho, é um caminho sem volta. Em 2012, todos os processos eram físicos. Hoje não existe mais processo físico. Todos os processos trabalhistas são eletrônicos. Todos. E por que não os procedimentos? Eu posso entrar no meu processo da minha casa e ver tudo. Antigamente eram tombos e mais tombos e mais tombos de processo. A gente precisava de um carrinho de supermercado para, se quisesse ver todos os processos. Tem processo até com 10, 15 volumes. Hoje não, hoje é a realidade. O processo virtual eletrônico, ele é uma realidade. Por que não os procedimentos? Vai ser sim, se houver justiça, lealdade, equilíbrio e, sobretudo, respeito processual às partes que estão litigando. Eu sou Jaciara Guimarães, sou advogada e vamos conversar bastante sobre direito aqui.